professora do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Bom, boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez o convite. É a segunda vez que já participo de uma audiência pública para tratar da saúde dos policiais federais. Eu fui a responsável acadêmica por uma pesquisa que o sindicato realizou em 2012 com a categoria. E essa pesquisa, como o Flávio comentou, ela está sendo agora confrontada, mas parece que os dados estão ainda bastante atuais nesses 2 anos e meio. Acredito que ainda temos muito a avançar e aqui essa comissão pode ser um fórum para abrir esse espaço e discutir esses dados. Antes de apresentar alguns dados, eu vou fazer uma provocação, que é uma pergunta que eu tenho me feito, eu tenho estudado os profissionais de segurança pública, e a pergunta em relação a esses profissionais e a outros profissionais se coloca no seguinte caminho. Como que um profissional que vai cuidar da segurança do outro pode fazer isso bem se a própria segurança dele não está sendo cuidada? Nós, enquanto cidadã, estou em risco, né? Não só em risco pelo que eu assisti aqui, lamentavelmente, né? No primeiro momento dessa audiência, fiquei bastante chateada, né, em ser brasileira, mas faz parte da democracia. E, dito isso, como é que nós, cidadãos, eu, cidadã brasileira, vou me colocar a minha segurança na mão de um profissional que está estressado, que está em burnout, que está em sofrimento psíquico? Como que esse profissional, como o Flávio comentou, que sente raiva ou ressentimento, ou indignação, ou injustiça, vai estar com seu equilíbrio emocional, psicológico, para cuidar do outro, para cuidar da segurança da população, da nossa segurança? Então, nesse sentido, é bastante grave o que vem acontecendo, não só na segurança pública, mas em outros serviços de cuidado. Esses profissionais, eles têm se sentido, e aí a nossa pesquisa aponta para essas dimensões, um forte sentimento de desamparo. Um desamparo que é um desamparo da instituição, pela falta de apoio, não só pelas questões que os colegas já colocaram, mas outras relacionadas principalmente a essa autonomia e a participação, e um desamparo também que aí vem do governo, enfim, do Estado, e que se desdobra no próprio desamparo da população, que muitas vezes também tem uma série de preconceitos e de restrições em relação a esse profissional. Bom, dito isso, a nossa pesquisa, ela apontou, e aí o Flávio disse que agora também não foi possível aplicar os questionários, porque os alunos, é histórico isso, não é? Leal era presidente na época do sindicato, e os meus alunos ficaram detidos no departamento, para eles foi uma aventura, não é? Em função de que eles só podiam sair se deixasse isso aconteceu em 2012, hein, gente? Eu não sou assim tão experiente, né? Então, isso não é quando eu era jovem, aconteceu agora em 2012, os alunos ficaram detidos, e aí o Leal com os advogados, então, foram porque os questionários da pesquisa, a nossa pesquisa ela é sigilosa, nós usamos, nos regemos pelo Código de Ética da Psicologia, houve um desejo, não é, da gestão na época de ficar com os questionários, ou de olhar o que era que tinha nos questionários e tal, não respondido, quem respondeu. E aí os alunos não entregaram, né, o questionário, e aí ficaram detidos até serem liberados, e me telefonaram na UNB dando aula, e os alunos estamos aqui detidos na Polícia Federal porque não querem que a gente saia com os questionários, e eu falei
super brincando, né? Nem sob tortura vocês entregam esses questionários. Bom, então, e agora o Flávio está dizendo que não está conseguindo acessar. Eu até faço um apelo, se tiver algum colega aqui da área de saúde, da área de gestão de pessoas, que trabalhe no departamento, que tente fazer algumas negociações, abrir espaço para que esses dados possam ser coletados, porque, de fato, é a população que está em risco, é você que está em risco, né, na mão de um profissional com estresse, né, cuidando da sua segurança. Bom, então, essa pesquisa aí, por que as pessoas tendem a suicidar, o colega comentou no trabalho, e o grande fator que determina, de alguma forma, uma parcela muito significativa desse sofrimento que o trabalho provoca, é a organização do trabalho, são os processos de trabalho e o modelo de gestão. Então, hoje nós temos distorções, eu não vou entrar aqui em questões técnicas, né? Aqui não é o fórum, não estou na academia, para discutir os conceitos e os diversos modelos de gestão e a forma como esses modelos têm sido usados, mas, por exemplo, as avaliações de desempenho é um problema hoje que se exige que se trabalhe em equipe, se avalie individualmente, a discrepância entre o que é exigido e as metas e o que é dado de condições para ser oferecido, o número mesmo de pessoas para fazer o trabalho, que está bastante reduzido, os postos de trabalho, essa dicotomia entre quem planeja e quem executa, os níveis de hierarquia exacerbado, os controles, hoje os controles eles são cada vez maiores. Esse modelo que eu estou falando aqui é o modelo gerencialista, o modelo produtivista que está marcado por uma ideologia de excelência, onde os trabalhadores são exigidos cada vez mais para serem super-heróis, ou robôs, ou máquinas, e nós somos humanos, então as exigências é que nós sejamos uma Ferrari, e na realidade nós ainda somos um Fusquinha, em relação à nossa condição humana. Então, essas demandas e é importante ressaltar que o problema não é o controle, não é a disciplina, não são as normas nem as metas, isso tem que existir, faz parte do mundo do trabalho. O problema é o uso abusivo dessas dimensões, é o uso abusivo do poder, o uso abusivo do controle, é o excesso de normas que oprimem e que não orientam, o excesso de controles e de pressão, ou seja, como é feita a gestão hoje do trabalho. Então, essa é a grande questão que se coloca e, para isso, é preciso que tenha dados, pesquisas, para que a gente demonstre, né, esses números, como nós identificamos. Por exemplo, vou dar um exemplo da nossa pesquisa, que é importante, né, que é sobre a formação na academia. São 4 meses. Continua assim, meninos? 5? Continua. Dá uma certa... Então, isso. E essa é uma fala, porque o policial, pelo menos os que participaram da pesquisa e foram entrevistados, tem um aspecto bem positivo no trabalho deles. Por exemplo, eles se sentem úteis, eles têm uma boa relação com os colegas, existe uma cooperação entre eles se sentem um reconhecimento social. Por outro lado, eles se sentem não reconhecidos pela instituição, desvalorizados, com falta de autonomia para planejar, com falta de um programa claro de remoção, com a formação acadêmica deficitária, com 4 ou 5 meses para você aprender todas as competências que precisam ser aprendidas, a militarização, que é a hierarquia forte, agora com esse ofício que o Flávio leu, não preciso nem, né, são fatos, né, mas nem a pesquisa, né, nem a percepção é real, é fato, está aqui escrito agora, e a própria falta de apoio institucional. Um dos nossos entrevistados comentou assim: querem transformar a Polícia Federal numa loja Renner, onde você tem um trabalho fragmentado, uma linha de produção, onde as pessoas não participam mais da coordenação e do planejamento das próprias operações. E aí, outro dado muito alarmante um sentimento de indignidade em função dessas injustiças que leva
a esse sentimento de desamparo. O suicídio é uma denúncia radical, uma patologia radical de um sofrimento absolutamente intolerável e insuportável, que leva o ser humano a essa radicalidade. Então, os níveis de sofrimento eles têm se agravado e se tornado cada vez mais intensos e acometidos pessoas de diferentes histórias de vida, de diferentes perfis. Então, não é uma questão pessoal, individualizada. A questão do suicídio é grave, eu comentava aqui com o Paulo. Em outros segmentos de trabalhadores também tem aumentado, inclusive com professores, com bancários. Eu participei recente de uma audiência aqui também pública para falar dos trabalhadores bancários, que também tem aumentado o nível de suicídio, policial civil, mas a Polícia Federal ela está um pouquinho mais na frente, infelizmente, nesse ranking desses dados, né, do que esses outros, que já é bastante grave. Na nossa pesquisa, 68% confirmam a pesquisa 2 anos e meio depois, que o Flávio comentou agora, afastados por motivo de saúde, transtornos de ansiedade e de depressão. Muito mais do que problemas físicos. Os problemas físicos, eles aparecem em terceiro lugar. E 80%, esse foi um dado bastante relevante na nossa pesquisa, 80% dos entrevistados desconhecem qualquer ação de saúde, no sentido mais preventivo, de promoção de saúde, do próprio departamento, o que também é bastante complicado, né? E 53% desejam sair da polícia se fizeram concurso, estudaram, muitos deles se sentem muito úteis, né, e por conta dessa falta de espaço de diálogo com os superiores, a falta de autonomia, a falta de participação no planejamento, número reduzido de pessoas, a submissão do trabalho a decisões muitas vezes políticas e a injustiça do sistema de promoção faz com que uma boa parte queira sair desse trabalho e ir para outro trabalho, enfim, fazer um outro concurso. Então, para finalizar, esses policiais, eles usam, esse sofrimento é grave, é um sofrimento patogênico que pode levar à radicalidade, ao suicídio, mas outros tipos de adoecimento, outros comportamentos patogênicos nas próprias relações de trabalho, coloca em risco a nossa segurança enquanto cidadãos, porque são pessoas que estão numa desestabilidade, né, psicológica e outros problemas, como, por exemplo, o alcoolismo, as somatizações, também tem acometido essa categoria. E esse modelo, como eu dizia, né, o modelo de gestão, que é um prescrito muito mais opressor do que orientador, muito mais oprime do que dirige, orienta. E, por fim, o que precisa realmente ser instaurado, não só no departamento, mas de uma forma geral, em vários contextos de trabalho, os espaços de discussão. Hoje, as pessoas, nós trabalhadores, eu também me coloco assim como professora, não tem os espaços de discussão, os espaços de coletivo, os espaços onde você pode dizer o que sente, o que pensa e falar do seu próprio sofrimento, do fracasso, da falha, da falta, eles estão cada vez mais bloqueados em função dessa ideologia de uma excelência, de um produtivismo, que eu não sei bem onde é que nós vamos chegar com tudo isso, mas que de alguma forma temos que começar a frear essa onda que tem todo a ver com a lógica do sistema de produção, enfim, mas que precisa de ser freada com ética e com humanização dessas relações. E aí poder falar e ter esse espaço de fala, como o colega comentou, você não pode falar, e com esse ofício que o Flávio leu agora, imagino que se é para chamar de excelência, mas até que fosse excelência, eu posso falar então, mas se houver realmente, se não há esse espaço de discussão, de fala sobre esse sofrimento, sobre esse desamparo que tem acometido todos nós trabalhadores, o sujeito entra de fato num sentimento de abandono profundo, e esse sentimento de abandono que nós chamamos de patologia da solidão,
que a patologia da solidão, ela coabita com a desestruturação dos coletivos de trabalho, e essa patologia da solidão é que, então, estaria na base desse suicídio. Ai, não quero nem ouvir mais essa campainha, tá bom. A doutora Magnolia é extremamente disciplinada. Quase militar. Depois que ela assistiu aqui na primeira parte da reunião, só de eu tocar a campainha já parou de falar, de medo que voltasse a confusão. Exatamente. Quero cumprimentar